Voltando com as unidades de conservação do grupo de uso sustentável, as duas primeiras que nós vamos estudar são a Área de Proteção Ambiental, popular APA, aquela unidade de conservação que não se aplica o critério da entidade política criadora para definir o órgão competente para licenciar, que a gente viu no artigo 12 da Lei Complementar 140, e a Área de Relevante Interesse Ecológico. Tanto a Área de Proteção Ambiental, a APA, quanto a Área de Relevante Interesse Ecológico, são unidades pertencentes ao grupo de uso sustentável que podem ser áreas públicas ou particulares. Tem APA pública, tem APA privada, tem APA mista. Tem área pública, privada ou mista. Vamos ver a definição simplificada de cada uma delas. A APA, Área de Proteção Ambiental, é a unidade que pode ser formada por áreas públicas ou particulares, em geral extensas, com certo grau de ocupação humana, com atributos bióticos, abióticos ou mesmo culturais, visando promover a diversidade e assegurar a sustentabilidade dos recursos. Já a área de relevante interesse ecológico, é a unidade de conservação que pode ser formada por áreas públicas ou particulares, em geral de pouca extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota, visando manter ecossistemas de importância regional ou local. Enquanto a APA normalmente é grande, a área normalmente é pequena. A Floresta Nacional, a Reserva Extrativista, a Reserva da Fauna e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável são unidades de conservação compostas apenas por áreas de propriedade pública. Assim sendo, se houver alguma área privada encravada nessas unidades, tem que haver a desapropriação. Vamos começar com a Floresta Nacional. Quando é criada pela União, se for pelo Estado é floresta estadual, pelo município, floresta municipal. A popular FLONA é a unidade de conservação pública, composta por uma área coberta de vegetação predominantemente nativa, com o objetivo de manter o uso sustentável dos recursos, desenvolver a pesquisa, sendo permitida a manutenção de povos tradicionais. Esta aqui é que eu mais tive experiência, quando fui procurador do IBAMA por alguns anos no estado do Pará. Normalmente é uma área com grande cobertura de vegetação nativa, como a Floresta Nacional dos Tapajós, lá no extremo oeste do Pará, dos Carajás, no sudoeste, lá em Parauapebas, e tem essa nomenclatura de Floresta Nacional quando é da União. For Estado é Floresta Estadual, do município é Floresta Natural Municipal. Na FLONA é possível manter a habitação dos povos tradicionais. Existem 3 unidades de conservação, todas as 3 pertencentes a esse grupo de uso sustentável, em que pode-se criar a unidade e manter os povos tradicionais que lá habitam. Além da Floresta Nacional, veremos isso na Reserva Extrativista e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, desde que haja compatibilidade entre a relação da natureza em que esses povos mantêm e o regime jurídico da unidade de conservação, porque se for algo incompatível, vai ter que realocá-los, garantido o pagamento de indenização. A próxima é a RESEX, que é a Reserva Extrativista. É a unidade de conservação de propriedade pública, utilizada pelas populações extrativistas tradicionais como condição de sobrevivência, que tem uso concedido pelo poder público, podendo haver agricultura e criação de animais de pequeno porte, sendo permitida a visitação e a pesquisa. Embora a propriedade seja pública, esses povos tradicionais que lá habitam têm direito à celebração do contrato de concessão de uso da área. Depois nós temos a REFAO, que é a Reserva da Fauna. É a unidade de conservação de propriedade pública, composta por área natural com animais nativos, adequada ao estudo científico, ligada ao manejo de recursos da fauna, permitida a visitação e proibida a caça. É dedutível, né? Uma unidade de conservação para a proteção da fauna, como a REFAO, jamais permitiria a caça. Em seguida, a 6ª unidade de conservação de uso sustentável é a RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É a unidade de conservação de propriedade pública,
composta por área natural e que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração transmitidos por gerações, protegendo a natureza, permitindo a visitação e a pesquisa. Ela é bem parecida com a reserva extrativista, inclusive também tem previsão normativa por remissão desses povos tradicionais terem a celebração do contrato de concessão de uso da área. A sétima e última unidade de conservação do grupo de uso sustentável é a mais peculiar, junto com os parques, a mais cobrada no exame de ordem. Eu me refiro à Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN. A RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é a unidade de conservação de propriedade privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade, apenas sendo permitida a pesquisa e a visitação. Por que a RPPN é tão peculiar? Porque tem características nela que você não vai achar nas outras. Primeiro, de todas as 12, a única que só pode ser privada, não pode ter área pública, é a RPPN. Segundo, é a única que a lei prevê que é perpétua. A criação da RPPN não pode ser desfeita. Vamos ver daqui a pouco que as demais podem ser extintas por uma lei específica da entidade política criadora. Terceiro, é a única que para ser criada requer a aquiescência do particular. As demais não. São criadas unilateralmente pela administração pública, quer por lei ou decreto. Isso porque a RPPN ela surge, eu costumo dizer que a criação do RPPN é um ato jurídico complexo. Ela surge da soma de vontades do particular com a administração pública. Eles celebram um termo de compromisso e registram a RPPN com perpetuidade no cartório de imóveis. E depois ela é constituída por uma simples portaria do órgão ambiental. Essa é mais uma peculiaridade. A única unidade de conservação que pode ser criada por portaria, justamente porque na sua criação requer a aquiescência do particular, é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Além disso, é a única unidade de conservação que está com a classificação errada. A posição de prova é o texto legal. A RPPN é a unidade de conservação de uso sustentável. Essa é a posição de prova. Mas teve um problema, porque na época existia a previsão do extrativismo na RPPN, mas o então presidente Fernando Henrique Cardoso vetou. E ficou em uma situação muito esdrúxula, porque ela só tem pesquisa e visitação. Uma unidade que só tem pesquisa e visitação é a unidade de proteção integral, mas não mudar a classificação, ficou capenga. Ela acaba tendo um regime similar de proteção integral, mas a posição de prova é esta, ela está classificada como unidade de conservação de uso sustentável. Ok, gente? Bom, agora nós vamos para a etapa das informações finais a respeito das unidades de conservação. Toda unidade de conservação deve contar com um plano de manejo, a lei impõe. O plano de manejo é como se fosse o edital da licitação que vocês veem com o professor Matheus Carvalho. Vocês estudam que o edital da licitação é a lei interna da licitação. Pois bem, o plano de manejo é a lei interna da unidade de conservação. Trata-se do estudo ambiental que deverá aprovar as regras de uso da unidade de conservação. O que pode e o que não pode, quem pode, onde pode, como pode, quando pode, ser feito ou não em uma unidade de conservação, deve ser disciplinado no plano de manejo. Toda unidade de conservação deverá contar com o seu plano de manejo. A definição está no artigo 2º, inciso 17. Plano de manejo é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a importância das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Outro tema importante é a zona de amortecimento. Vamos supor que nós tenhamos aqui a unidade de conservação A. Essa área externa aqui, que está fora da unidade, que a circunda, vai ser a chamada zona de amortecimento. Essa área não faz parte da unidade, são áreas privadas, mas os proprietários dessa área, inclusive, terão as regras dentro do plano de manejo.
O objetivo da constituição da zona de amortecimento é atenuar o impacto ambiental da unidade. Professor, toda a unidade de conservação deve ter zona de amortecimento? A resposta vem no artigo 25 dessa lei do SNUC. Em regra, sim. Das 12 que nós vimos, 10 deverão ter, mas 2 não terão. Professor, quais são as 2 unidades de conservação que não disporão de zona de amortecimento? A APA, a Área de Proteção Ambiental, e a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Fora essas 2, todas deverão contar. Vamos à definição da zona de amortecimento no artigo 2º, inciso 18. É o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Ok? Outra definição importante são os corredores ecológicos. É o artigo 2º, inciso 19. São porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Por exemplo, tem uma unidade aqui, outra aqui e outra aqui. É possível que um ato do poder público crie um corredor ecológico para poder ter uma continuidade entre elas. No plano da União, a competência para constituir corredores ecológicos é do ministro do Meio Ambiente. Bom, nós temos uma situação extremamente importante, inclusive que já foi cobrado no exame de ordem. Nós vimos que, se for criada uma unidade de conservação pública numa área privada, tem que ter desapropriação. Eu já falei, essa desapropriação é de utilidade pública, artigo 5º, a linha K do DL 3365 de 41. E nessa indenização nós temos algumas regras específicas no artigo 45 da lei do SNUC. E isso também já foi cobrado no exame de ordem. De acordo com o artigo 45 da lei do SNUC, será excluído da indenização as espécies arbóreas declaradas imunes ao corte. São excluídos os lucros cessantes, os juros compostos e as áreas que não tenham prova inequívoca do domínio anterior à criação da unidade de conservação. São regras especiais de indenização. Um outro dispositivo extremamente cobrado é o artigo 22. O artigo 22, ele dispõe a respeito das regras de criação da unidade de conservação. Lá está dito que é um ato do poder público, pode ser federal, estadual, distrital, municipal, o instrumento jurídico válido para criar uma unidade de conservação. E o Supremo Tribunal Federal entende que tanto pode ser uma lei quanto um decreto, sendo que até no caso da RPPN pode ser portaria conforme decreto federal das RPPNs que tem essa permissão. Mas a lei, para evitar a criação irresponsável das unidades de conservação, lá no nosso artigo 22, traz 2 requisitos, que são os estudos técnicos e a consulta pública. A administração pública deverá estudar a área, porque não é qualquer área que vai ser unidade de conservação, tem que ser diferenciada. E se for o caso de unidade de conservação, são os estudos que vão dizer qual a modalidade mais adequada. Além disso, à luz do princípio da participação popular, também chamado de democrático, nós temos que ter a consulta pública da comunidade local. Em regra, tem que ouvir a comunidade local para criar uma unidade de conservação. O artigo 22 traz apenas 2 situações de consulta pública facultativa, que é para criar estação ecológica e reserva biológica, pois são unidades de proteção integral públicas para pesquisa científica e já se presume o interesse público na sua criação. Só essas 2, se for criar as outras 10 e não tiver consulta pública, o ato inclusive é nulo. Quem está dizendo isso é o Supremo. Vamos ver na tela. Quando da edição do decreto de 27 de 2 de 2001, a Lei 9985 não havia sido regulamentada. A sua regulamentação só foi implementada em 22 de agosto de 2002 com a edição do decreto 4340.
O processo de criação e ampliação das unidades de conservação deve ser precedido da regulamentação da lei, de estudos técnicos e de consulta pública. O parecer emitido pelo Conselho Consultivo do Parque não pode substituir a consulta exigida na lei. O Conselho não tem poderes para representar a população local concedida a segurança. O decreto foi anulado, ressalvada a criação de nova unidade de conservação por outro decreto, feita a consulta pública. Outro ponto extremamente importante que se extrai do artigo 22 é a questão da conversão e extinção das unidades de conservação. Agora há pouco eu trouxe para vocês o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, e diz que qualquer redução ou extinção de espaço ambiental protegido só vai ser válido por lei. E isso deve ser aplicado conjuntamente com o artigo 22. Para criar unidade de conservação, pode ser lei ou decreto, porque é algo favorável ao ambiente. Para aumentar o tamanho de unidade de conservação, pode ser lei ou decreto, porque é algo favorável ao meio ambiente. Para transformar uma unidade de uso sustentável, que é a menos protegida, em uma de proteção integral, pode ser lei ou decreto, porque converter uma unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral, eu estou aumentando a proteção ambiental. Todavia, a recíproca será sempre falsa. Qualquer retrocesso em unidade de conservação tem que ser uma lei específica da respectiva entidade política. Conforme já caiu, o prefeito do município de Bela Vereda criou um parque municipal por decreto. Ele pode diminuir pela metade o parque municipal por decreto? Não, tem que ser uma lei municipal. Ele pode extinguir o parque municipal por decreto? Não, tem que ser uma lei municipal. Ele pode transformar o parque municipal, o parque é unidade de proteção integral, em uma floresta municipal que é de uso sustentável? Não, porque transformar uma unidade de proteção integral em uma de uso sustentável tem que ser uma lei específica. Tudo isso dentro do artigo 22 e já cobrado diversas vezes dentro do exame de ordem. Durante os estudos técnicos, pode ser que o proprietário corra para pedir uma autorização para desmatar tudo que for possível. Daí existe uma medida cautelar administrativa dentro do artigo 22-A da lei do SNUC, chamada limitação administrativa provisória, que impede a concessão de novas autorizações para degradar a área. Essa cautelar, inclusive, tem um prazo peremptório e não prorroga de 7 meses. Normalmente a gente não vê prazo de 7 meses, né? Mas tem algum motivo técnico para isso. O absurdo é que as licenças e autorizações concedidas vão ser mantidas, deveriam ser suspensas, mas a lei traz a ressalva. Vejam aqui. Será possível a instituição de limitações administrativas provisórias durante o trâmite dos estudos técnicos, com prazo de até 7 meses, improrrogável, a fim de proteger cautelarmente a área se houver risco de dano grave aos recursos naturais existentes, vedado o corte raso da vegetação, aí vejam a ressalva, salvo atividades agropecuárias, obras públicas, outras atividades econômicas já em desenvolvimento na área, de acordo com o artigo 22-A. Particularmente, se eu não conhecesse esse artigo, eu deduziria errado dentro de uma questão de prova, ok? Bom, para fecharmos o estudo das unidades de conservação, nós temos que estudar o artigo 36 e sua decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito. Esse artigo é extremamente cobrado em prova, não só pela sua importância, mas pelo fato de termos a ADI 3778. E não à toa, ele também já veio cobrado no exame de ordem. À luz do princípio do poluidor e do usuário pagador, qualquer atividade licencianda que possa causar significativa degradação ambiental, que é justamente a hipótese de obrigatoriedade do EIA-RIMA que nós vimos, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, para compensar o meio ambiente, o empreendedor vai ter que pagar uma quantia em dinheiro e esse dinheiro é utilizado para criar e manter unidade de conservação de proteção integral. E é justamente por isso que este instituto, chamado de compensação por significativa degradação do meio ambiente, ele foi inserido na lei ambiental das unidades de conservação. E vamos supor, o empreendedor quer construir
uma usina hidrelétrica. Isso vai causar significativa degradação ambiental. É um dos casos, inclusive, do artigo 2º da RESCONAMA 1 de 86, que traz um rol exemplificativo de empreendimentos que tem que ter o EIA-RIMA. Nesse caso, a licença de instalação e operação só vão ser expedidas se ele pagar a compensação. Esse é um caso, inclusive, que se paga antes da atividade poluidora. Os princípios do poluidor e do usuário pagador podem ser aplicados, inclusive, antes da atividade poluidora. Eles podem ser anteriores, concomitantes ou posteriores na aplicação. E aí, nesse caso, o proponente do projeto, para que saia a expedição da licença, ele vai ter que pagar em dinheiro uma compensação ambiental, cujos recursos serão aplicados em criação e manutenção de unidade de proteção integral, ou seja, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Vamos ao caput do artigo 36 da lei do SNUC. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento no estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o empreendedor ele é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, de acordo com o disposto nesse artigo e no regulamento desta lei. Mas, professor, como é que vai calcular essa compensação ambiental? A compensação ambiental ela vai ser proporcional ao grau de impacto ambiental na unidade. Com base no EIA-RIMA, o órgão ambiental licenciador, no caso da União vai ser o IBAMA, vai calcular o impacto ambiental negativo a ser causado na área e, proporcionalmente a isso, vai calcular o valor da compensação ambiental em dinheiro. E o proponente vai ter que pagar essa compensação ambiental que vai ser destinada para criar e manter a unidade de conservação do grupo de proteção integral. O problema é que o parágrafo 1º previu um limitador mínimo, um piso da compensação ambiental. Diz que, na hora de calcular o grau de impacto ambiental, o valor mínimo da compensação será de 0,5% dos custos totais do projeto. Veja aqui na tela, o parágrafo 1º. O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental competente de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento. Aí, em 2008, adveio o julgamento da ADI 3778. Inclusive, nem foi finalizado, até hoje tem embargos de declaração que estão pendentes de julgamento. Nessa ADI, o lado bom, e o lado bom foi muito maior, diga-se de passagem, o Supremo disse que esse artigo é válido, que a compensação ambiental decorre do usuário pagador, é prevista em lei, é uma forma de equilibrar o impacto ambiental significativo que vai ser causado ao ambiente, já que os recursos vão ser destinados ao ambiente para criar e manter unidade de conservação do grupo de proteção integral. Então, o Instituto da Compensação Ambiental, que é uma espécie de reparação antecipada do dano ambiental, ele está de acordo com a Constituição Federal. Mas o pedido nesta ADI foi parcialmente julgado procedente. Essa parte em vermelho aqui, que eu grifei não foi à toa, não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento. Essa parte foi declarada nula com redução de texto pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, foi declarada inconstitucional. O Supremo disse que não poderia o legislador ter previsto um percentual mínimo da compensação ambiental. Porque se ela vai ser proporcional ao grau de impacto ambiental negativo a ser causado na área, descabe, é desproporcional, é irrazoável, esse foi o critério utilizado, a fixação de um percentual mínimo da compensação ambiental. Vamos a esse importante julgado, ADI 3378, 9/4/2008. Ação direta de inconstitucionalidade.
Artigo 36, seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei 9985 de 2000, constitucionalidade da compensação devida pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Inconstitucionalidade parcial do parágrafo 1º do artigo 36. Vamos ao lado bom do julgado. O compartilhamento e compensação ambiental de que trata o artigo 36 da lei do SNUC não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previa o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois não se trata de delegação do Poder Executivo, do Legislativo Executivo impor deveres aos administrados. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório e a rima. O artigo 36 densifica o princípio do usuário pagador. Este significa um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. Inexistente diz respeito ao postulado da razoabilidade, compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional, medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua rigidez. Essa, a parte boa do julgado, a parte que manteve em abstrato o Instituto. Mas conforme pontuamos, um ponto foi julgado procedente, que foi a pronúncia de inconstitucionalidade do percentual mínimo da compensação ambiental daquela passagem do parágrafo 1º. É o item 5. Inconstitucionalidade da expressão não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento no parágrafo 1º do artigo 36 da lei do SNUC. O valor da compensação, compartilhamento, é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental após estudo que se assegure o contraditório e ampla defesa, prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento, a ação parcialmente procedente. E aí caiu o piso da compensação ambiental. Desde o julgamento do Supremo, nessa ADI, ele pode, se o grau de impacto ambiental, por exemplo, der abaixo de 0,5% dos custos totais do projeto, vai ficar abaixo de 0,5% dos custos totais do projeto. Com o Código Florestal, nós tivemos uma ampliação, permitindo que esse dinheiro da compensação ambiental também seja destinado aos proprietários das zonas de amortecimento das unidades de proteção integral. Isso foi novidade trazida pelo Código Florestal de 2012. Então, o proprietário de estação ecológica, reserva biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, também pode receber uma parte desse recurso da compensação ambiental. E nós temos no artigo 35 a possibilidade de cobrar taxa de visitação em unidade de proteção integral. Então é possível uma taxa que decorre do exercício do poder de polícia ambiental por uma visitação em estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre. Podemos ter visitação aí para fins educativos. Ok, gente? Com isso nós fechamos, exatamente no ponto aqui planejado, a segunda aula, Direito Ambiental, para o 22º exame de ordem. O nosso terceiro e último encontro é um encontro que vai tratar das instâncias de responsabilização ambiental. A responsabilidade civil, as infrações administrativas e os crimes ambientais. Também são temas que já geraram diversas questões na prova de direito ambiental. Para uma melhor revisão desta aula, sempre recomendo o acompanhamento lá pelo estudo dos dispositivos normativos. Nós trabalhamos nesta aula, tanto aí com a resolução CONAMA 1 de 86, principalmente a parte do estudo de impacto ambiental, regras de competência no licenciamento ambiental na Lei Complementar 140, Código Florestal e Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, para que vocês cheguem estudados na terceira aula. Um forte abraço e até lá!